Meus queridos, retornando ao estudo da lição número 10, a parte de segunda-feira, um convite divino, ou ainda um poderoso convite. Deus convidando o seu povo para estar diante dele, para buscar a sua face. Buscar a face de Deus significa receber as bênçãos que ele tem por sua presença, principalmente a bênção da santificação. O povo que saiu do Egito e presenciou todas as maravilhas para a sua libertação, não entendeu o que Deus estava fazendo por eles. Eles tiveram medo da presença do Senhor, tanto que não entendeu que quando Moisés ficou 40 dias sobre o monte, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, o povo pressionou Arão para que fizesse um bezerro de ouro, e eles se prostraram diante desse bezerro, dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. Por isso, quando Moisés desceu, Moisés fez questão de mostrar a eles que Deus é um Deus de adoração, e o povo então deveria adorá-lo porque Deus os amava. Tanto que Moisés pediu a Deus que reconsiderasse e ajudasse o povo a entender. E Deus então foi complacente com o povo, tá? O povo disse para Moisés: Moisés, nós não temos condições de estar na presença do Senhor. Mas Moisés diz: o Senhor quer que vocês busquem a sua face. Vocês têm que ter um preparo. Se vocês se prepararem, poderão estar na presença do Senhor. Essas palavras de Deus que Moisés relatou ao povo dessa forma. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Era preciso então uma consagração prévia para estar diante do Senhor, quando uma buzina longa fosse tocada para que o povo se aproximasse do monte. Roupas lavadas simboliza que as pessoas precisavam se preparar, simboliza que as pessoas tinham que ter uma reconsagração, e hoje não é diferente. Quando vamos diante do Senhor, temos que assim lavar a nossa roupa, que é símbolo de pureza espiritual. Nós não podemos fazer isso sozinho, então nós temos que fazer com a presença de Deus. É Ele que nos santifica e nos consagra. Mas o povo de Israel entendeu essa solicitação divina para estar diante da presença do Senhor no terceiro dia, um preparo de 3 dias para que estivesse diante do Senhor. Vamos à pergunta número 2, diz o seguinte: de acordo com a visão do apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, como foi a reação do povo de Israel diante do monte Sinai? Já que Deus disse para Moisés: diga ao povo que se prepare, lavem suas roupas no primeiro e no segundo dia, e no terceiro dia estejam prontos para buscar a face do Senhor. Olha a resposta de Paulo: como o povo reagiu diante assim do convite divino para estar na sua presença. Hebreus 12, verso 18 a 21, diz o seguinte: porque não chegastes ao monte palpável aceso em fogo, e nem chegastes à escuridão e às trevas e à tempestade, manifestações assim da presença do Senhor, e não atentaste para o sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que não lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal que tocasse o monte seria apedrejado ou transpassado com uma flecha, então era terrível a visão que as pessoas tinham de Deus. Por isso Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Porque Moisés, ao ver o povo naquela condição de espanto, de medo, Moisés disse ao povo: vocês não precisam ficar desse jeito, é a presença do Senhor, não é para fulminar vocês. Por isso ele mandou que vocês se preparassem. Então, para a pergunta, de acordo com a visão do apóstolo Paulo, como foi a reação do povo ao convite divino? Resposta: o povo tremeu diante do monte Sinai, ao ver a manifestação divina, e pediu a Moisés que fosse o mediador entre eles e Deus. Eles disseram: fala você por nós, Moisés. Não suportamos a glória do Senhor. Temor a Deus, gente, não é medo, não é pavor, é respeito, é reverência, é reconhecimento da divindade, é gratidão pelas oportunidades de fazer de estar na sua santa presença e fazer a sua santa vontade. A falta de fé do povo de Israel fez com que eles tremessem, ao invés de temer e louvar a Deus pelos seus grandes feitos. O povo diante do monte Sinai deveria ter reconhecido: o Senhor nos livrou do Egito com mão poderosa, 10 sinais incríveis. O Senhor abriu o mar vermelho, derrotou o exército de Faraó, que era o exército mais forte do planeta, e agora o Senhor então nos toma como seus filhos e nos quer diante de sua presença. Esse é um Deus bondoso, poderoso,
Esse poder está à nossa disposição para nos proteger. Com certeza alcançaremos a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor, e deveria então adorar o Senhor na beleza de sua santidade e, logicamente, reverenciando o seu poder e o seu nome. Diz o sábio Salomão em Provérbios 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Em um colégio cristão, numa noite, alguns alunos conseguiram abrir o portão dos fundos do colégio. E eles então foram até um posto de gasolina, uma loja de conveniência, compraram bebidas, compraram cigarros e então foram para um local bem perto ali, onde era um descampado, mas dava para fazer uma fogueira e dava para eles fazerem então o que eles estavam tentando fazer. Iam fazer uma festinha particular, uma orgia. Iam beber e iam fumar para que eles pudessem então extravasar tudo aquilo que estava contido pelas regras do colégio. Diante de toda essa situação, um rapaz, um adolescente, não participava. E os colegas diziam, bebe aí põe aí para ele uma dose. E ele dizia, não quero, eu não quero. E os colegas ficaram zangados com ele, que é isso? Você agora vai dando contra? Você está tirando a gente. E ele disse, não, eu não estou tirando vocês. Na verdade, eu estou preocupado com uma coisa. Quando eu saí de casa para vir no colégio, para o colégio interno, eu fui até a cama onde minha mãe estava doente. E eu prometi a ela que eu seria fiel a Deus, mesmo diante das piores tentações. Por isso que eu não estou participando dessa festividade, é como se eu estivesse assim, fora disso aqui tudo. Eu não consigo, porque talvez ninguém esteja nos vendo, mas há um Deus no céu que está nos assistindo, que está colocando no registro da nossa vida o que estamos fazendo aqui nessa noite. Os rapazes pararam de imediato, colocaram as coisas no chão, pararam por um instante, olharam para aquele jovem adolescente, e o mais velho do grupo disse, sabe uma coisa, você tem razão. Nós estamos aqui pensando que ninguém está nos vendo, mas Deus está nos vendo. Você tem razão. E por isso que você está cumprindo a sua promessa de ser um aluno fiel, um filho fiel, para que sua mãe tenha orgulho de você. Ele disse, não só minha mãe, eu quero que Deus tenha orgulho de mim. Então aquele mais velho disse, gente, larguemos tudo aqui, vamos embora para o colégio. Não vamos deixar que o pecado nos vença nem as tentações. Deixaram tudo ali e voltaram para o colégio, tudo por causa do testemunho de um jovem assim fiel a Deus. Por isso, nós bendizemos o nome do Senhor quando existem pessoas do calibre desse adolescente que levam as outras a ter temor a Deus. Perceberam que nessa ilustração, nessa história, não houve medo da parte dos jovens, houve temor a Deus, porque um deles tinha temor a Deus. O povo de Israel poderia ter esse temor sem ter medo, sem ter pânico. Diz que o povo tremia diante da manifestação do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, vocês assim, não chegassem ao monte, vocês não conseguiram chegar ao monte palpável, vocês nem sequer enfrentaram ali as trevas, a tempestade, os raios, para que vocês pudessem dizer assim, nós estivemos diante do Senhor. Não, vocês não conseguiram fazer isso, vocês ficaram com medo e pediram a Moisés que fosse um interlocutor. Então a pergunta número 3 é, diante do Monte Sinai, o povo tremeu diante de Deus. Por que o povo tremeu? Era pânico ou era falta de fé? Resposta, o povo teve medo de se encontrar com Deus porque a falta de fé, pela falta de fé, eles imaginaram que seriam destruídos pela presença do Senhor. Quando o Senhor dava grandes mostras de que estava do lado deles. Vocês vão me buscar e vão me achar, quando me buscar de todo o vosso coração. Por isso Paulo disse, não chegasses ao monte palpável, aceso em fogo, em escuridão, em tempestade. Mas vocês nem sequer chegaram perto do monte, mesmo ouvindo o sonido da trombeta. A manifestação divina no monte Sinai não tinha o objetivo de assustar os israelitas. A intenção não era produzir pânico, mas era produzir reverência, era produzir admiração, era produzir um estado de temor reverente, de respeito à grande divindade que era Deus. Deus estava do lado deles. O grande Deus estava do lado dos israelitas. Eles não precisavam temer mais nada, porque o Senhor estava naquela nuvem gigantesca, colocando sombra em todo o acampamento. E à noite, o Senhor estava naquela coluna de fogo para aquecer o acampamento. Hoje Deus nos convida a adorá-lo e a termos
o santo temor do Senhor, principalmente ao Senhor Jesus, que representa, assim, nos representa diante de Deus como nosso sumo sacerdote. Veja, o encargo de Jesus é tão somente nos representar. E o convite divino hoje é buscar a face do Senhor. Vamos então colocar assim a nossa vida nesse ritmo, nesse rumo de temer ao Senhor com santa reverência, acreditando que Ele está ao lado daqueles que o temem e os livra. Por isso, Deus abençoe, que haja uma bênção em nosso coração para a compreensão desta verdade de que Deus é o grande Deus poderoso que está pronto a nos defender. Ele dizia assim: eu te tomo pela mão, eu levo você. O menino que foi com o pai numa mercearia longe da casa dele, voltaram depois de algum tempo, 5 quilômetros. E o menino então, na escuridão, ele ficou com medo. E ele então correu depressa e pegou na mão forte do papai. E ali, mesmo que ele tropeçasse, o pai sentia o solavanco que segurava o menino. Até que eles chegaram em casa, são e salvo, na escuridão da noite, mas o menino confiante, seguro pela mão do pai. Deus quer nos segurar pela nossa mão, porque enfrentaremos tempos de escuridão. E só a sua presença pode nos garantir a proteção de vida. Isso é reverência, isso é temor a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, nos apresentando que o povo deveria atender o seu convite. Nós queremos atender esse convite, Senhor. Queremos temer ao Senhor, respeitar, honrar o Senhor. Não queremos ter medo do Senhor, nem pânico, porque o Senhor é o nosso Deus protetor. Que os outros tenham medo, que o diabo tenha medo, mas nós estaremos debaixo das tuas santas mãos. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, tenha uma feliz segunda-feira.